Bom, ontem foi dia de posse, né? Troca de cargo. Sai Nízia Trindade, ministra da Saúde, e entra no lugar dela Alexandre Padilha, que já havia sido ministro da Saúde de Dilma Rousseff. E quando a gente vê essa troca, a gente fica com uma pergunta. É possível que uma pessoa possa fazer uma diferença grande? Ou seja, tirando Nízia e colocando Padilha, o Ministério da Saúde pode mudar da água para o vinho, para quem gosta de vinho, né? Quem sabe não, é hora de tomar água. Pode mudar completamente de cenário. Ou pelo menos pode começar a mudar de cenário. Não que a ex-ministra não tenha dado sua contribuição, mas a pergunta ela foi substituída seguramente não porque entendia o presidente que ela estava fazendo um trabalho excepcional, entendia o presidente que ali havia um espaço para ser ocupado por alguém que tivesse mais condições políticas de gestão para poder transformar o Ministério da Saúde. Lembrando que existem diferenças que não podem ser desprezadas quando a gente fala sobre ministérios, né? Você pega, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores. É um ministério importante? Muito importante. Mas, falamos disso aqui ontem, chamamos a atenção disso outro dia, quem dá as cartas nas relações exteriores hoje é o governo de uma forma geral e o presidente em particular. Ele que dá o tom. Trump está dando o tom das relações exteriores dos Estados Unidos, né? É o presidente que dá o tom. É diferente do Ministério da Agricultura. É diferente do Ministério da Previdência Social. Então, relações exteriores tem muito a ver com os caminhos para onde o país pensa trilhar, com que parceiros e analisando oportunidades comerciais e tal. É uma coisa mais negocial e tem se tornado cada vez mais negocial. Então, ser o titular do Ministério das Relações Exteriores é uma honra, mas não é um ministro que vai mudar completamente o cenário. Não vai. Não vai. Há muito tempo isso não acontece. Se a gente pegar o Ministério, como eu citei, o Ministério da Previdência, como é que o Ministério da Previdência pode fazer a diferença? Pode fazer a diferença acelerando as concessões dos direitos que as pessoas têm para receber. Por exemplo, o INSS. É um direito líquido e certo. Está lá. Ele atende as exigências necessárias, passa por uma determinada perícia, quando necessário, recebe o seu direito. No entanto, você vê que desastre que é a gestão da Previdência. Como é complicada a gestão da Previdência. A fila, que era muito criticada na campanha eleitoral, só aumentou de lá para cá. É um problema, é um nó. Gestão pura, né? Quando você pega, por exemplo, o Ministério da Educação, o Camilo Santana, que fez um excelente trabalho como governador nessa área da educação, vem do Ceará, que é uma referência em educação no Brasil. O Ceará é um estado a ser estudado. E, no entanto, a gente vê a dificuldade que é o ministro fazer uma transformação. Mas, ainda assim, você não sabe afirmar com certeza se ele está fazendo um trabalho muito bom ou não, porque se ele faz algo muito positivo, que estimula, que mexe na primeira infância, digamos assim, só daqui alguns anos você vai saber. Claro, você vai dizer, aumentou de tantos por cento para tantos por cento o número de pessoas com crédito, crianças com creche, o número de matrícula, evasão escolar, blá, blá, blá. Ok, mas é um trabalho de longo prazo. A saúde é um ministério muito especial, muito particular, muito específico. E é um ministério que tem o nome em desacordo com aquilo que ele faz. Chama-se Ministério da Saúde, mas, na verdade, a gente opera com uma lógica de Ministério da Doença. E as coisas deveriam mudar. Então, para fazer essa mudança, é uma mudança tão complicada que eu queria colocar aqui alguns pontos para a nossa reflexão, que, no fundo, mostram o tamanho do desafio que o Alexandre Padilha tem pela frente. Por exemplo, cobertura vacinal. A cobertura vacinal no Brasil, que já foi motivo de orgulho nacional, ela caiu muito.
Se a gente pegar as vacinas que para o público infantil, a gente só atingiu a meta de cobertura vacinal em 3 das 19 vacinas, o que é uma loucura. Se a gente pegar a vacinação de dengue, por exemplo, de 10 a 14 anos, a cobertura vacinal, que deveria estar superior a 90%, primeira dose foi 30 e poucos por cento, segunda dose foi menos de 30%. Tem alguma coisa errada aqui. É alguma coisa errada no ministro ou na ministra? É um defeito do ministro ou da ministra? Não, mas é um problema grave que está acontecendo na área da saúde. A saúde, o Ministério da Saúde, ele é um grande coordenador de políticas. O Sistema Único de Saúde não é um conjunto de hospitais, ambulatórios, postos de saúde que pertencem à Statobras, à Brasilbras, a uma grande estatal, como se fosse uma Petrobras que cuida que tem leito hospitalar. Não é isso. É um sistema com hospitais conveniados, com muitos hospitais, onde uma parte importante do sistema são as Santas Casas. Então, as Santas Casas, elas representam 50% dos atendimentos de média complexidade e 70% dos atendimentos de alta complexidade. E as Santas Casas estão quebradas. 60% delas vivem numa situação horrorosa. Se você for pegar o déficit das Santas Casas, ele é crescente. Como é que pode? E por que isso acontece? Entre outras razões, porque existe uma coisa chamada tabela SUS, que paga uma miséria por uma consulta, que paga nada por uma cesárea. E aí acaba que vai complicando. Os exames não são reembolsados nos valores razoáveis. A inflação da saúde, a gente sabe disso, basta ver o que acontece com o reajuste dos planos de saúde. A inflação da saúde, ela é absurda. Ela não se pauta pela nossa inflação de 5%, 4%. Queremos jogar por cento da meta, 3,5%. Esquece, a inflação da saúde é coisa de 7%, 10% ao ano ou mais. E, no entanto, não existe o reajuste da tabela e não existe o reajuste do orçamento no mesmo patamar. Se você for pegar o orçamento do Ministério da Saúde em dólar, há uma distorção quando a gente faz isso, mas também há uma distorção se a gente só reajustar pela inflação, porque a inflação da saúde é outra, em dólar. Há 10 anos, há mais do que 10 anos, há 12 anos, 2013, o orçamento do Ministério da Saúde era de 71 bilhões de dólares. Hoje é de pouco mais de 40 bilhões de dólares. O dólar saiu de 2,40 para mais de 5, beirando 6, mas você vê o seguinte, temos menos dinheiro. E temos menos dinheiro sim. Com alguns desafios, quando eu falei que a gente trabalha na lógica do Ministério da Doença, o Brasil, em 2020, e se a gente voltar no tempo, um número ainda menor, a gente tinha 34% das crianças e adolescentes de 5 a 19 anos com obesidade ou excesso de peso. Em 10 anos, nós vamos bater 50%. Qual é o desafio de uma pasta ou de uma estrutura de olho na saúde? É reduzir esse número, agir sobre a causa. A obesidade é um problema que tem que ser combatido. Sedentarismo, alimentação ruim, uma dieta com ultraprocessados, é um problema. E a gente vê a consequência disso, porque a consequência disso é hipertensão, a consequência disso é lá na frente um infarto, a consequência disso lá na frente é o AVC. Quando a gente fala, isso sem falar de questões psicológicas, né? Risco de depressão, de ansiedade, de baixa autoestima, que podem comprometer de forma muito complicada a saúde de uma pessoa, seja a saúde física, seja a saúde psicológica, que no fundo é uma coisa só. Então, o que nós estamos fazendo de concreto para isso? É um mega desafio. O desafio da prevenção. O Brasil hoje opera com uma taxa de cobertura de mamografia que varia de menos de 7% a pouco mais de 30%, conforme o município, conforme o estado, sendo que o mínimo seria 70%.
O que isso significa? Que simplesmente as mulheres não sabem e não têm meios de saber o que pode estar acontecendo e como agir de forma preventiva ou precoce num risco de uma doença um pouco mais complicada. O risco de câncer, por exemplo. Mamografia, um exame que é simples. Não estamos falando de um exame nem caríssimo, nem complexo. No entanto, não temos uma taxa de mamografia que seja minimamente razoável. Então, quando você olha esses números, quando você ouve esses dados e você vê que o Ministério da Saúde é dos ministérios que mais trocou titular, no período em que a Agricultura trocou 40, o Ministério da Saúde trocou mais de 50 nomes. E fica que troca. Eu não vou nem falar da gestão do Bolsonaro. Foi uma tragédia retumbante. Teve todos os ministros da saúde. Todos. Teve até bons ministros da saúde. Mas aquilo ali virou uma loucura. Mas nós já estamos trocando de novo de ministro da saúde. E não é este governo. Nós tivemos governos que trocaram de ministro da saúde. O Itamar trocou muito de ministro da saúde. Teve um ótimo ministro da saúde, que foi o Henrique Santillo, com experiência política muito grande. Foi vereador, foi deputado estadual, foi senador, foi prefeito, foi governador de Goiás. E ele, foi na gestão dele que nasceu o Programa Saúde da Família, o que é uma coisa extraordinária. Fundamental no campo da prevenção, que é importante. Nós tivemos ministros como o ex-ministro Adib Jatene, que tinha até sido secretário, até foi secretário de saúde, mas não é um homem do setor público. É um homem da iniciativa privada, é um médico renomado. Né? E o Adib Jatene, ele conseguiu fazer algo importante, que foi criar a CPMF para a saúde, mas daí o governo foi lá e roubou a CPMF dele e virou uma fonte de receita do Tesouro de uma forma geral. Mas foi uma tentativa. Tivemos o José Serra, um ministro da Saúde, que conseguiu fazer aprovar, está por trás da aprovação da lei dos genéricos, uma transformação fundamental para o Brasil. Então, é um lugar onde boas pessoas e pessoas bem intencionadas podem fazer diferença desde que tenham liderança, desde que tenham capacidade de interlocução, desde que consigam chegar na Câmara e no Senado, desde que consigam chegar nos governadores, nos prefeitos e fazer a coisa andar. O Alexandre Padilha, portanto, tem diante dele um desafio extraordinário. Ele substitui uma ministra talentosa, bem intencionada, que não conseguiu construir essa interlocução que o Adib Jatene conseguiu, que o Santillo conseguiu, que o José Serra conseguiu, para citar ministros inquestionáveis. O Alexandre Padilha tem um desafio. E é interessante, né, um dos programas que o presidente mais se incomodou, que viu que não está andando na velocidade que ele gostaria, que é o programa Mais Acesso a Especialistas, o Lula quer que seja uma espécie de novo Mais Médicos com especialistas. Quando você olha a estrutura do programa e como ele funciona, não dá para o ministro da Saúde simplesmente resolver que ele vai agora ter oncologistas e ginecologistas e neuropediatras espalhados pelo Brasil. Não são funcionários do sistema, ou melhor, do Ministério da Saúde. É preciso que, como funciona esse programa? O programa ele envolve os estados e os municípios que, conseguindo fazer reduzir as filas, que algumas são criminosas, são recompensados financeiramente para que possam manter essa estrutura em funcionamento de maneira um pouco mais perene. Ou seja, dinheiro, que é um desafio. Eu falei 71 bilhões de dólares em 2013, 41 bilhões de dólares em 2024. O dinheiro caindo. Como é que com menos dinheiro a gente vai conseguir fazer esse crescimento? Esse é o desafio. Então, a gente não pode só trocar nomes. A gente tem que trocar a situação da saúde no Brasil para tirar a saúde da UTI. Esse é o nosso grande desafio. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.